Durante todo esse ano, a gente está falando de uma jornada de maturidade, de crescimento, e especificamente nesse mês de novembro, nós estamos falando de amadurecer as emoções. E na semana passada, a gente teve uma reflexão também nesse sentido, que era exatamente de como que a gente lidar quando a vontade de Deus não é exatamente a nossa vontade. Foi isso que a gente conversou na semana passada e teve a oportunidade aí de, durante a semana, esmiuçar todo esse assunto no pequeno grupo, pensar isso de maneira mais prática para a nossa vida. E essa semana, hoje especificamente, nós vamos refletir sobre superando o passado. Esse é o tema que eu quero convidar você a refletir comigo e a crescer nessa jornada. Então eu queria que você preparasse aí o seu bloquinho de anotações, tá bom? O seu notepad. Se você usa o celular, quero convidar você a colocar o seu telefone em modo avião nesse momento, tá bom? Para que nenhuma notificação atrapalhe você, para que você não se distraia, tá bom? Mas que você possa anotar tudo que a gente vai conversar nessa noite aqui, porque nós temos muitas coisas, nós temos muitos ensinamentos para a noite de hoje, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção em tudo aquilo que a gente vai compartilhar. Mas lembranças, superando o passado. Eu quero começar nessa noite compartilhando com você duas histórias com nomes fictícios que estão registrados aqui. Elas estão no livro Más Lembranças, de Robert Jones. Então depois, se você quiser ir lá. E começa com a primeira história do seguinte: cercada de lembranças muito sombrias, Rosana mal conseguia sobreviver cada dia. Seus pecados sexuais do passado e tentativa de suicídio perturbavam diariamente a sua mente. Desde que Tiago, seu marido, soube dessas coisas logo depois do seu casamento, ele tentou apoiá-la. Mas o fato de Rosana ter escondido os seus pecados dele apenas aumentava os sentimentos de culpa no seu coração. Dia e noite, uma nuvem depressiva pairava sobre ela. E à medida que ela relembrava o seu passado, isso só piorava. O fato de ter cometido tais pecados como cristã apenas aumentava a sua tristeza. Ela sabia o que era certo, mas nesse momento ela odiava a sua vida. O segundo relato que eu quero compartilhar com você é de uma pessoa também com nome fictício, registrado de Antônio, também registrado nesse mesmo livro. Ele era perturbado pelo seu passado. A sua empresa de ferramentas, infelizmente, estava falida. E ele acumulava dívidas gigantescas. Todo o planejamento que ele tinha de enriquecimento para sua família estavam em ruínas. E eles não conseguiam se estabilizar quanto à sua jornada financeira. E isso trazia um pesadelo, tanto para ele quanto para sua esposa. Com isso, explosões de raiva se tornaram muito comuns todas as noites. A sua crescente bebedeira e ira só distanciavam o Antônio da sua esposa Janete e dos seus filhos. E o resultado disso foi um divórcio muito amargo. E uma das perguntas que ele fez após se divorciar da sua esposa foi a seguinte: por que eu disse tais coisas sobre a minha esposa na frente dos meus filhos? Eu sabia que nada daquilo era verdade. Essa foi os erros e as falhas que ele admitiu diante do seu pastor. E a última colocação que ele fez foi: eu fui o responsável por arruinar o nosso casamento, e não a minha esposa. Essas são duas histórias
verídicas, mas com nomes fictícios colocados aqui. Histórias de pessoas que sofrem por causa do seu passado, que sofrem por alguma atitude ou por uma sequência de atitudes, por pecados que cometeram e que isso os persegue ao longo do tempo. Talvez em algum momento, em algum trecho dessa história, você se identifique ou pense sobre algo na sua vida. Talvez tenha sido um grande pecado, talvez tenha sido um padrão de comportamento errado que você tenha adotado ao longo dos anos. Talvez é algum pecado de estimação que você tem carregado ao longo do tempo. As lembranças, elas podem nos atormentar ou incapacitar você. E isso é muito sério. Mas eu quero dizer que talvez se você está passando por essas lutas e essas dificuldades e pensa que é só com você, eu quero tranquilizar o seu coração para dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa jornada. A maioria das pessoas que sofrem por causa das más lembranças, elas simplesmente querem que elas desapareçam da sua mente. Essas pessoas normalmente dizem: eu só quero esquecer o meu passado. Eu queria que ele fosse embora da minha vida. Ou o que eles querem é pura e simplesmente um apagador de lembranças. Assim como às vezes a gente escreve algo no quadro e logo depois a gente passa um apagador e não se enxerga mais o que estava escrito ali. Às vezes, muitas pessoas que sofrem por causa das más lembranças, o que elas querem é de fato que venha um apagador de lembranças e de repente ela deita para dormir e ela acorda no outro dia não lembrando de mais nada de mal que aconteceu na sua vida. Por outro lado, algumas pessoas tentando ajudar e até mesmo orientar algumas pessoas a como esquecer o seu passado, acabam dando dicas que são completamente contrárias à palavra e ao evangelho. Alguns vão falar que basta você beber muito, que simplesmente você vai esquecer de tudo aquilo de mal que você já viveu ou já pensou. Outros vão dizer que não, se você ir pelo caminho das drogas ou tomar até mesmo uma série de medicamentos, isso vai fazer você esquecer tudo que você passou. E às vezes usam até uma série de situações que já viveram e que já passaram na vida para tentar fortalecer essas decisões. Por outro lado, alguns cristãos tentam encorajar e incentivar, apelando até para um texto bíblico, que vai falar: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E insistindo para que as pessoas que estão ali atormentadas por más lembranças, elas, quando virem esses pensamentos, quando virem tudo isso à sua mente, elas precisam orar mais, precisam ler a Bíblia e precisam frequentar cada vez mais a igreja, estar cada vez mais presente nas atividades. Mas existem algumas contradições em um aconselhamento como esse, que parece ser um aconselhamento genuíno, parece ser o caminho certo a se seguir. O primeiro é que esse texto, ele não se aplica a esse contexto, porque Paulo ali em Filipenses 3:13, ele não fala de esquecer dos pecados do passado. Ele fala sobre o modo como ele tentava agradar a Deus pelos seus próprios esforços e não reconhecendo a Jesus Cristo. E não entendendo que Jesus era o único caminho para chegar a Jesus. Paulo, ele não ensina que o povo deveria simplesmente esquecer o seu passado e os delitos.
mas que eles deveriam se voltar para o Evangelho. E se nessa equação de tentar esquecer o que passou, orar, ler a Bíblia, frequentar esse espaço, se nós não tivermos o Evangelho nesta equação, esse é o ponto principal para que esse resultado seja alcançado. Nada dessas outras atitudes vão funcionar, se nós não entendermos e acreditarmos que apenas Jesus Cristo pode transformar o nosso passado e as nossas más lembranças. E por isso que eu falei para você preparar o seu papel e as suas anotações e a sua Bíblia, porque a mensagem de hoje vai ser um pouco densa. Você precisa prestar bastante atenção, você precisa estar atento, porque a gente vai falar de coisas muito importantes aqui. As suas más lembranças de pecados passados, mesmo os piores deles, podem ser oportunidades para o crescimento e a transformação da sua vida e de outras vidas. Você não precisa evitar, fugir, encobrir ou se livrar do seu passado, buscando uma amnésia de tudo que você passou. Mas você precisa olhar para toda a sua trajetória de vida e reinterpretá-la da maneira como Deus quer te ensinar. O propósito de Deus na nossa vida não é apagar as lembranças ou negar tudo que você viveu, mas o propósito que Deus tem para a nossa vida é de redimensionar, ressignificar e redimir todas essas lembranças da sua vida. E talvez você esteja pensando: nossa, mas o pastor não sabe o que eu cometi, ele não sabe o tamanho do meu pecado. Como é que Deus pode redimir, como é que Deus pode transformar as minhas recorrentes lembranças de falhas do meu passado? Ele não tem ideia do tamanho do meu pecado, ele não tem ideia do tamanho das atrocidades que às vezes passam na minha mente e no meu coração. Mas saiba que Deus, Ele tem todo o poder, e Ele pode sim redimir e transformar todos esses pensamentos. Por isso eu quero pensar algumas coisas com você. Deus pode transformar os seus pensamentos, dando uma nova perspectiva de fé e esperança, centrados no Evangelho, centrados na palavra de Deus. E a gente vai ver algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que, se você achava que Deus não estava com você em toda a sua jornada de vida, eu preciso te dizer: Deus, Ele estava presente no seu passado. Ele estava com você na sua jornada. Ele não estava dormindo, Ele não estava de férias quando você fez ou disse aquelas coisas tão ruins, ou cometeu atos tão pecaminosos que atormentam você no dia de hoje. Se você cometeu esses pecados antes de se tornar um crente, o soberano Deus, sabe onde Ele estava? Perto de você. E agora, Ele quer transformar o seu pensamento em algo bom. Essa é a perspectiva que a gente vê, sabe com quem? Com José. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, verso 20. E não fecha não, porque a gente vai para vários textos hoje. A gente vai dar uma passeada na nossa Bíblia. Então, abre o primeiro aí, Gênesis, capítulo 50, verso 20. Você vai lembrar desse relato. Deus estava presente no seu passado. Achou aí? Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilha com ele. Se você tiver no celular, compartilha a sua do celular. Se você tiver aí a sua de papel, tiver com 2 pessoas, compartilha com ele, já mostra qual é o texto. Não dá só na mão dele não. Mostra para ele aonde é o versículo, que é o versículo 20 do capítulo 50, para a gente poder ler e acompanhar. Ou então você senta do lado dele, tá bom? Para você ir abrindo e permitindo ele ler com você durante essa jornada. Então dá uma olhada aí do seu lado,
vê na fila na frente e atrás, vê se tem alguém sem Bíblia aí e chega junto lá para ele poder acompanhar com a gente. Gênesis capítulo 50, verso 20, vai dizer o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo está registrado na história de José, e para você que não sabe, eu vou resumir aqui rapidamente. Olha para cá de novo. José estava lá com seus irmãos, ele era muito querido pelo seu pai, e aí os seus irmãos estavam com ciúme dele, e aí eles saíram para cumprir uma tarefa, e os seus irmãos armaram como se José tivesse morrido, mataram um animal, sujaram as roupas, levaram para o pai e contaram que o irmão deles tinha morrido. Mas na verdade o que eles tinham feito eles tinham vendido o seu irmão, tá bom, para outras pessoas, porque eles queriam se desfazer. Então eles se reuniram e fizeram essa rebelião aí. E aí muitos anos depois, José, ele se torna rei. E aí um período de grande seca, muitos anos não conseguiam ali produzir, plantar nada, todo mundo estava sofrendo, as pessoas não tinham o que comer. José então, rei, tinha todo o poder e tinha armazenado, tinha capacidade de suprir a necessidade daquelas pessoas. E aí sabe o que acontece? Os seus irmãos vão até lá pedir socorro, mas eles não sabiam quem era o rei. Eles não tinham feito essa conexão. E depois é que isso tudo é descoberto. E aí, então, José relata esse texto que a gente está vendo aqui, que ele fala que Deus, vocês planejaram o mal contra mim. Ele está falando lá dos seus irmãos. Mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mesmo diante daquela circunstância, lá atrás, Deus estava presente com José. E mesmo que você tenha cometido pecados e delitos os mais terríveis possíveis, há muito tempo atrás, ou até antes de conhecer a Jesus, Deus estava presente com você. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que o seu passado, ele não controla o seu futuro. O seu passado, ele pode sim influenciar as suas convicções e as suas ações do presente. Mas você não é refém daquilo que você fez ou daquilo que aconteceu com você. Você não está condenado pelo seu passado. Pelo contrário, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por pior que seja o seu passado. Sabe aonde você vai encontrar isso? Vamos lá para o Novo Testamento agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Abre esse texto aí, que ele é bem conhecido. E eu quero que você leia ele comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Isso, capítulo 5, verso 17. Achou? Olha para quem está do seu lado, ajuda aí o irmão a achar, para você ler comigo. Não confia só porque é o pastor que está falando o texto, não. Abre aí e vai conferir. Achou? Olha só o que diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas na nossa vida. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. O seu passado, ele não pode controlar o seu futuro. Você é uma pessoa liberta e perdoada em Cristo Jesus. Diante disso, você é plenamente responsável pelas suas escolhas no presente.
Não importa quais lembranças você tem na sua mente. Você é completamente responsável pelas atitudes daqui para frente. Então, ao mesmo tempo que a gente entende e se sente aliviado porque Jesus pagou o preço naquela cruz por nós e o nosso passado, ele não controla o nosso futuro, nós também temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode usar o nosso passado como desculpa para as nossas atitudes de agora. Porque Deus nos transforma, Ele nos perdoa e Ele nos liberta. Então a gente não pode usar como desculpa, mas eu faço isso porque lá no meu passado, porque antigamente, não tem essa. Você é completamente responsável pelas suas atitudes. A questão é, você confia no perdão de Deus e na sua capacidade para usar e transformar tudo aquilo que você fez de errado para ser transformado em bem na sua jornada de vida? Você leva isso em consideração no momento das suas escolhas e das suas reações? Você acredita que de fato Deus te perdoou? Você aceitou esse perdão de Deus para a sua vida? Isso é algo que você precisa pensar. Terceiro ponto é que as suas lembranças são resultados da sua interpretação do passado. E aí, hoje a gente vai testar a esgrima, eu falei para você não fechar. Lá no texto que nós lemos de Gênesis 50, verso 20, o que estava registrado lá? Estava registrado José dizendo: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservado a vida de muitos. José, ele olha para o seu passado, que poderia ser, e era algo muito triste. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos, ser abandonado no meio do deserto pelos seus irmãos. E lá, anos depois, esses mesmos irmãos vêm te pedindo ajuda e socorro. José, nesse momento, nesse verso, a gente vê como ele reinterpretou aquela situação que ele tinha passado. Porque ele fala assim: olha, vocês tentaram fazer mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E aí aqui eu estou parafraseando, ou pensando aqui, o que poderia ter passado na cabeça de José nesse texto, porque ele fala assim: se vocês talvez não tivessem me vendido, não tivessem feito aquilo, eu não teria me tornado rei, e não teria condições de salvar a vida de muitas pessoas, como eu tenho condição hoje. Porque é assim que ele termina o verso, dizendo que aquele mal foi transformado em bem, para que muitas vidas fossem salvas. O que você realmente se lembra não são os eventos passados em si, mas é a sua interpretação daqueles eventos. Eles não são simples, entre aspas, mas eles são fatos interpretados na sua vida de hoje. Isso significa que eles podem ser reinterpretados. O pessoal que está aí no seminário já tem ouvido falar e tem visto algumas maneiras de pensar, de algumas linhas teológicas, algumas definições, e eles já estão começando a se familiarizar com isso. Se um texto ele foi interpretado, ele pode ser reinterpretado. A esperança do Evangelho, ela pode ajudar você a colocar a interpretação correta no seu passado e transformar algo muito ruim em algo bom na nossa jornada. E isso vai ajudar você a superar o seu passado e as más lembranças que atormentam você. Assim como um óculos
que corrige a sua visão e que permite você ver as coisas de fato como elas são. Às vezes quando está tudo meio embaçado, e aí você coloca o óculos e aquilo ajusta. Ou para você que talvez está aí acompanhando o culto pelo YouTube, de vez em quando a imagem dá embaçada, e aí tem uma coisa que a gente pede para os meninos assim: olha, ajusta o foco aí. E aí eles vão ali na câmera e ajustam o foco para poder desembaçar e ver as coisas de maneira mais nítida. O mesmo acontece com as nossas lembranças. À medida que nós colocamos o óculos bíblico, as nossas lembranças, elas começam a ganhar uma perspectiva centrada em Cristo. E você passa a ver o seu passado de outra maneira. Assim como José, você pode tirar conclusões positivas sobre os propósitos do Todo-Poderoso na nossa vida. Um Todo-Poderoso que é completamente sábio e amoroso por toda a vida. Então talvez você tenha más lembranças, algumas coisas que atormentam você e que até hoje você não entende por que isso aconteceu ou isso não faz sentido na sua vida. Mas eu quero tentar ajudar você a esclarecer isso nessa noite, compreendendo que esse Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, quer ajudar você, para você olhar para o seu passado com uma ótica bíblica, com uma ótica cristã, de que Deus pode transformar qualquer realidade. Então, depois dessa introdução, agora eu começo a mensagem, que era só para você se situar e se preparar, tá bom? Então agora que você falou assim: não, pastor, eu já entendi. Deus, ele estava presente no meu passado, muito bem, ele estava lá quando eu pequei, quando eu errei, ele viu tudo, ele sabe. Eu entendi que o meu passado, ele não me controla, ele não controla o meu futuro. Deus morreu naquela cruz por mim, ele me resgatou, ele me perdoou. A partir de agora eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu não posso ficar jogando a culpa no meu passado. Eu já entendi que as lembranças, elas são uma interpretação do meu passado, e eu preciso olhar para elas como a ação de Deus na minha vida de alguma maneira, ou consequências das minhas atitudes e do meu pecado, das decisões que eu tomei. Mas como eu consigo saber se as minhas lembranças de fato foram redimidas em Cristo Jesus? Eu sou salvo, eu entendi tudo que o Senhor falou, mas será que as minhas lembranças foram completamente restauradas e transformadas em Cristo? Então eu quero compartilhar com você agora de fato a mensagem de 3 marcas de uma lembrança redimida. Agora que você está aqui comigo e continua suas anotações. Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 1. Quando a gente fala de uma jornada de amadurecimento, não dá para a gente ficar tomando mingau, não. Tem que ser comida sólida para a gente crescer. Então, se segura aí na cadeira, viu? Bebe água, prepara as anotações, porque Deus quer ministrar mais ao seu coração e trazer um alívio sobre o seu coração. Capítulo 1, 1 Timóteo 1, nós vamos ler do 12 ao 17. Nós vamos observar de como nós devemos interpretar os pecados passados de uma maneira a entender os propósitos remidores de Deus na nossa vida. O exemplo de vida do apóstolo Paulo, ele vai nos direcionar. E a gente vai ler nesse texto um momento ali onde ele está perto do fim do seu ministério. Ele escreve para Timóteo para fortalecer aquele jovem amigo com uma força divina. E aí é o texto que a gente vai ler aqui. E Paulo, ele faz questão de nesse texto ele relembrar ali o propósito do seu chamado e uma série de outras questões que a gente vai analisar. Começa assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemador, perseguidor e insolente.
mal alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Esse é o texto que eu quero pensar com você e olhar para a trajetória da vida de Paulo. Paulo, ele não esconde o seu passado pecaminoso. Em vez disso, ele apresenta uma interpretação cristã do seu passado e do seu pecado. Ele não foge, ele não evita, ele não esquece tudo aquilo que aconteceu. Ele encara com as lentes de Deus. E é por isso que essa passagem termina com um tom positivo. Quando Paulo vê o seu passado através das lentes do Evangelho, centradas em Cristo Jesus, a sua vida, ela se caracteriza por um arrependimento profundo, uma elevada gratidão a Deus e uma ampla eficácia em ajudar outras pessoas. E é sobre esses 3 pontos que eu quero pensar com você. O primeiro ponto, um arrependimento profundo. Essa é uma das 3 marcas de uma lembrança redimida. Encarar honestamente a feiura dos nossos fracassos e dos nossos pecados é um passo muito importante, porque isso nos leva ao arrependimento, isso nos mostra um coração contrito. No texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele relembra quão mal ele era. Quando você começa a acompanhar a leitura do texto, ele glorifica a Deus, mas logo depois ele fala assim: a mim, que anteriormente fui o quê? E aí ele dá 3 características para ele aí. Ele fala que ele era blasfemador, perseguidor e insolente. Olha os adjetivos que ele usa para descrever o seu próprio passado. Ele não tem medo de expor o seu passado. Paulo, ele blasfemava contra Deus. Ele falava que todos aqueles ensinamentos eram falsos, que aquilo não era verdadeiro, que tudo aquilo era uma falácia daquelas pessoas, que aquilo era uma ofensa contra aquele povo. Ele era um anticristão e ele perseguiu a igreja de Cristo e os discípulos de Cristo. Ele era um homem violento. Ele supervisionava, ele espancava, ele apedrejava discípulos como Estevão. No entanto, Paulo, depois de ser transformado, ele não evita mencionar esses pecados, ou em nenhum momento ele tenta esquecer esses pecados. Ao contrário, ele relembra esses pecados e lembra também a Timóteo, que era o receptor desta carta que ele escreve. Ele mostra o tamanho da sua perversidade e do quanto ele estava arrependido por tudo aquilo que ele tinha feito. Quando nós estamos conscientes do nosso pecado, nós então precisamos buscar essa reconciliação.
Nós precisamos buscar mudar esses erros e esses delitos que nós cometemos. Quando nós compreendemos e nos arrependemos de falhas tão grandes como vimos aqui, isso começa a trazer mudança na nossa vida. E às vezes essa mudança, ela vai precisar acontecer com alguém. Alguém que você maltratou, alguém que você ofendeu. Tem certos pecados que a gente ora, pede perdão a Deus, clama por misericórdia, e esse é o trajeto, está resolvido. Agora, existem outros pecados que eles precisam ser resolvidos com Deus, e eles precisam ser resolvidos com alguém que está do nosso lado. Existem pecados que às vezes nós ofendemos apenas a Deus, e entendam aqui o apenas. Mas existem pecados que a gente, além de ofender a Deus, a gente ofende alguém que está do nosso lado. A gente ofende um familiar, a gente ofende um amigo de trabalho, a gente ofende o esposo, a esposa, o filho. E aí, além de pedir perdão a Deus, a gente precisa pedir perdão a essa pessoa. Um outro relato, verdadeiro, mas também com nome fictício, fala que por 20 anos, Sandra lutou diariamente com a culpa por ter maltratado a sua mãe. Tudo começou quando ela rejeitou duramente o conselho sensato da sua mãe quanto à escolha da sua faculdade, da sua carreira e do seu casamento. Tentativas de reconstruir o relacionamento falharam e a culpa de Sandra aumentou. Não posso acreditar o quão cabeça dura eu era. Só quando Sandra se arrependeu e buscou o perdão da sua mãe, a sua luta cessou. Esse relato também está no mesmo livro que eu citei no início. Estar consciente dos seus pecados também torna você mais sensível às novas tentações nas mesmas áreas. Você fica mais atento. Você consegue prestar mais atenção e não cair nos mesmos erros e não cometer as mesmas falhas. Mas lembre-se, talvez Deus traga a memória de alguém que você precisa pedir perdão. Alguém que você precisa procurar, e além de pedir perdão a Deus, você precisa pessoalmente procurar e pedir perdão a essa pessoa. Quando a gente vem com essa lembrança, a gente fica mais sensível, e assim como uma criança que às vezes coloca a mão em algo quente, coloca a mão lá no fogão, na panela e queima a sua mão, ela fica com medo de voltar naquele mesmo local, porque ela vai se ferir e vai se machucar de novo. Quando nós de fato tomamos consciência dos nossos pecados e temos um arrependimento profundo, isso nos ajuda a não cometermos os mesmos erros e as mesmas falhas novamente. O segundo ponto que eu quero pensar com você é de uma elevada gratidão. Essa é a segunda maneira como as nossas lembranças pecaminosas podem ser redimidas. Quando a gente intensifica a nossa gratidão a Deus pela sua misericórdia. A misericórdia que é demonstrada por meio de Cristo. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, ele não apenas menciona os seus pecados do passado, mas ele também louva a Deus pela graça na vida dele. Ele faz ambas as coisas nesse texto. E às vezes parece um pouco contraditório, mas não é. Olha lá no verso 12 e o verso 13, como é que ele faz essa colocação. Primeiro, ele começa dizendo: dou graças a Cristo nosso Senhor. E aí lá depois no verso 13,
ele vai dizer: a mim, que anteriormente fui blasfemador, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. No mesmo fôlego, Paulo, naquele momento, ele relembra os pecados terríveis que ele cometeu e ele agradece a Jesus. Não existe nenhuma contradição nesse texto. Ele é muito correto, porque nesse momento ele está entendendo que Deus transformou a vida dele por completo através da graça de Jesus. O verso 14, ele diz: a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Nesse momento, Paulo, ele tem uma gratidão muito elevada, porque ele reconhece o quanto ele era pecador, o tamanho dos delitos, dos erros que ele tinha cometido, das atrocidades que ele tinha feito, não só para com Deus, porque ele ofendeu a Deus dizendo que toda aquela mensagem era errada, que tudo aquilo era uma falácia, que tudo aquilo era invenção dos homens, mas ele também admite que ele cometeu erros e pecados contra outras pessoas, porque ele perseguia os cristãos, ele apedrejava cristãos, ele ia atrás para ouvir o que eles estavam falando e falar tudo completamente contrário. Então ele sabia que ele ofendeu a Deus, mas ele também ofendeu a outras pessoas. E ele traz à tona o tamanho do seu pecado, o tamanho dos seus erros, e logo depois ele fala que tudo isso foi mudado não por ele, mas foi transformado pela graça de Cristo Jesus. Só ela é capaz de transformar as nossas vidas. Por mais terríveis que ela seja, por mais terríveis que tenham sido os nossos pecados, os nossos erros, os nossos pensamentos, Deus é capaz de transformar as más lembranças. E a partir daí, você vai superar esse passado que atormenta você. Por último, caminhando para o fim. Quando nós entendemos o nosso passado, olhamos para ele com uma ótica bíblica, nós então olhamos para ele com uma ampla eficiência de ajudar a outras pessoas. Quando Deus ajuda você a reinterpretar o que você passou, mesmo que sejam as memórias mais amargas, elas podem ajudar você a ministrar a outras pessoas. Após ele descrever lá em 1 Timóteo 1,15, como o pior dos pecadores, olha o que ele declara no verso 16, de maneira completa. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Nesse momento a gente olha para Paulo, reinterpretando o seu passado, entendendo que tudo aquilo que ele viveu seria usado como instrumento nas mãos de Deus, para ajudar outras pessoas a conhecerem o Jesus que transformou a vida dele. Ele se coloca como um exemplo daqueles que haveriam de crer. Paulo viu a sua vida como um modelo de que Deus poderia mudar a vida de outras pessoas tão pecadoras quanto ele. O perdão de Deus dos seus pecados gera esperança para aqueles que ouvem os ensinamentos de Paulo. Esse tema se tornou parte da mensagem da vida de Paulo. No caso específico dessa carta de Timóteo,
Paulo sabia que essa parte era de encorajamento e de que Timóteo precisava para pregar o evangelho com confiança e para dar esperança a outros pecadores que estavam passando por situações tão desafiadoras como Paulo passou. A partir daqui, a gente começa a olhar para a nossa vida e para a nossa jornada. O que será que você viveu? Quais foram os pecados, os erros, os delitos que ainda atormentam você? Quais são as más lembranças que ainda sufocam seu coração? Será que você, de fato, já se arrependeu por completo desses erros e desses pecados? Será que você já pediu perdão para quem você precisava pedir? Será que você já parou para pensar o quanto Deus é bondoso e misericordioso com você, o tamanho da graça dele, de que você não é capaz de transformar a sua vida e mudar esses pensamentos que tanto incomodam você pelas suas próprias forças? Somente Deus é capaz de transformar a nossa vida. Deus, ele transforma o ser humano por inteiro. Ele não quer transformar você por partes. Ele quer transformar você por completo. Agora, será que de fato você já deixou ele transformar todas as áreas da sua vida? Ou será que ainda tem áreas que você quer resolver do seu jeito? Talvez circunstâncias que você passou muito difíceis na sua vida vão ser instrumentos para ajudar outras pessoas que estão passando por problemas muito parecidos. E você vai poder estar ali do lado e ajudar ela a passar por esse momento. E encorajar essa pessoa. Mas para isso, assim como Paulo, você também vai ter que vencer o orgulho, muitas das vezes, de abrir o seu coração e falar o quanto você é pecador. E que apenas a graça e a misericórdia de Jesus é que são capazes de transformar a sua vida. Você talvez possa oferecer esperança a pessoas que estão aflitas. Você pode deixar Deus usar a sua vida para encorajar outros. Em Cristo Jesus, o seu passado ele pode ser redefinido. Você pode aprender a reinterpretá-lo biblicamente. Como em 1 Timóteo nos ensina. Uma compreensão do seu pecado passado, centrada no Evangelho, ele vai trazer em você um profundo arrependimento. Ele vai intensificar a sua gratidão pela graça salvadora de Jesus Cristo. E ele vai ampliar a sua eficiência a ajudar outras pessoas com sabedoria e compaixão. Não com um olhar julgador, não com um olhar acusador, mas com um olhar de misericórdia e compaixão sobre a vida daqueles que estão ao seu lado. Eu termino orando com você, para que você possa compreender essa mensagem e que de fato você possa superar o seu passado. Eu não sei o que tira a sua noite de sono. Eu não sei o que te traz angústia. Talvez ninguém aqui saiba, só você.
Talvez você não tenha compartilhado com ninguém ainda. Mas nessa noite, Deus quer transformar o seu passado. Deus quer que você supere as más lembranças. Deus quer que você olhe para o seu passado com uma ótica bíblica. Assim como nós lemos no texto de hoje. Entendendo que, de alguma maneira, Deus vai usar isso para ajudar outras pessoas nessa caminhada. Mas que daqui para frente, você não pode cometer os mesmos erros. Você precisa corrigir a sua postura. Você precisa corrigir as suas atitudes. Porque um profundo arrependimento, uma das características que evidenciam um profundo arrependimento é a mudança de atitude. Não adianta você dizer que está arrependido, que você está transformado e continuar com as mesmas práticas e com os mesmos erros. Você precisa mudar de direção. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E é nesse momento você abrir o seu coração diante de Deus. Você, de fato, se quebrantar diante dele e falar quais têm sido as más lembranças, o que tem atrapalhado você, o que tem tirado a sua paz, o que tem afligido a sua mente. A quem será que você precisa pedir perdão? Eu queria que nesse momento fosse o seu momento com Deus, fosse o seu momento de reflexão, de oração, para que Deus aplicasse essa mensagem ao seu coração e à sua vida. Eu não conheço a realidade de cada um dos que estão aqui presentes. Eu não conheço o passado de cada um daqueles que estão aqui. Só você sabe o que se passaram há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás na sua vida. E que talvez 5, 10, 20, 30 anos depois ainda tiram a sua paz. Deus quer transformar você em uma nova criatura. Deus quer transformar a sua vida por completo. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus. Você já confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas tem algo aí no seu coração que você ainda não pediu perdão a Deus e ao seu próximo. Que você ainda não colocou de fato nas mãos de Deus. Ou que você ainda não tentou enxergar para essa situação pela ótica bíblica. E que talvez isso está angustiando tanto o seu coração. Está tirando tanta a sua paz. E você já tentou de diversas formas resolver isso. Deus quer que você supere o seu passado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo seu sacrifício naquela cruz por nós. E nessa noite, ó Deus, nós queremos clamar a Ti, para que o Senhor, ó Deus, visite o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que tem afligido o coração deles. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que está na sua mente, que está no seu passado, que ainda não foi superado, ó Deus. Que ainda não foi interpretado por uma ótica bíblica, não foi olhado ainda, ó Pai, com esse olhar que nós aprendemos hoje, que olhamos, um olhar segundo a Tua palavra e segundo o Teu Evangelho. Nós queremos Te pedir, ó Deus, visita o coração de cada um agora, Pai. Dê a eles entendimento, ó Pai. Mostra a eles a Tua vontade. Mostra a eles, ó Pai, a Tua ótica, ó Deus, através do Teu Evangelho para cada uma dessas situações. Ajude a cada um que está aqui, ó Deus, a liberar perdão nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, precisar pedir perdão para alguma pessoa, ó Deus, que isso aconteça hoje, ó Pai. E se estiver aqui, que isso aconteça agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que o perdão possa ser liberado, ó Pai. Que os laços possam ser restabelecidos, Pai. Que as uniões possam ser restauradas, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai.
que o orgulho possa ser vencido, que todo sentimento, às vezes, que tenta nos impedir, ó Deus, de agradar o Senhor, possa ser vencido nesta noite, ó Pai. E que assim, ó Deus, como nós lemos na Tua Palavra, Deus, nós possamos ter um arrependimento profundo, ó Deus, um sentimento de gratidão ainda maior, porque nós somos tão pecadores, mas o Senhor, ó Deus, morreu naquela cruz e a Tua graça é capaz de transformar qualquer realidade e transformar qualquer pessoa em uma nova criatura. E que o Senhor também use todo o nosso passado, por mais terrível que ele tenha sido, para ajudar outras pessoas a conhecer o Deus que transforma qualquer realidade, que transforma qualquer pecador, por pior que ele seja. Que o Senhor use as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos, para proclamar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a crescer na nossa jornada contigo. Em nome de Jesus. Amém.